Marcos 9, 23. É um texto bastante conhecido dos irmãos. E nós vamos estar falando sobre ele hoje. Diz assim, os irmãos acharam? Amém? Marcos 9, 23. Amém? Vamos lá. Diz assim, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que? Amém. Vamos estar orando. Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, pela manhã deste dia, por este versículo da Tua Palavra. Vamos estar lendo a Tua Palavra, traga-nos, Senhor Jesus, entendimento dela, que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. E que a Palavra, Senhor Jesus, que seja falada no dia de hoje, possa nos causar efeito, Senhor, em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, vou ficar de pé, tá? Tá. Irmão, pode se sentar? No domingo passado, nós conversamos, na Palavra do Senhor, nós falamos sobre como agradar a Deus. Os irmãos lembram disso? E a gente chegou à conclusão de que para agradar a Deus, no primeiro momento, nós precisamos ter fé. Porque a fé é o que faz com que sejamos, ou que agradamos a Deus em nossa vida. E aqui é um texto que eu sei que os irmãos já conheceram bastante, que é sobre a cura de um endemoniado, e nós vamos estar falando sobre isso. Mas o que eu quero deixar ênfase para os irmãos nesses minutinhos aqui de palavra é sobre ainda a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é que nós esperamos. Então, pela fé, nós não vimos Cristo morrendo na cruz, mas sabemos que a sua palavra falou isso. Os antigos nos deixaram isso muito bem explícito, a sua palavra também fala isso, e pela fé nós cremos que aconteceu daquela forma. Pela fé nós cremos que Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar quem? Um camarada como eu, certo? Então a fé, uma palavrinha tão pequena, e que é fundamental na vida do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé concorre diretamente a nós estarmos agradando a Deus. Quanto mais fé nós exercermos em Deus, ou em Cristo, mais agradamos o Pai. E essa é a grande realidade. E aqui começa no versículo 14, que diz assim, e quando se aproximou um dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Repara bem, da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mundo. E olha que interessante, irmãos. E este, onde quer que o apanhe, despedaça, e ele o espuma. Range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem. E expulsaram? Não puderam. E ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula. Quem está respondendo aqui? Jesus. Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazendo. Eu quero dar um ponto até aqui, irmãos. E olha que interessante. Nós temos os discípulos andando 24 horas com Jesus. E aí, quando esse pai traz um filho endemoniado, os discípulos não conseguem expulsar esse demônio que estava na vida do rapaz. Trazendo um paralelo para a nossa vida, eu entendo que nós não temos nenhum parente endemoniado no momento que acontece uma situação dessa. Mas no lugar de um parente endemoniado, nós temos o inimigo trabalhando nas situações da nossa vida dessa mesma forma. Ou nós damos brecha, ou muitas vezes nem dando brecha, o inimigo trabalha contrário a nós. Nós vamos ver a história de Jó. Jó não estava dando brecha nenhuma. Jó não dava brecha. E mesmo assim, o que aconteceu com ele? Os irmãos sabem da história muito bem. Não é questão de brecha. A questão de que muitas vezes o inimigo vem mesmo para nos tirar a paz, nos tirar da comunhão com o Senhor.
Então ele vem com situações que acontecem em nossas vidas, e essa é uma grande realidade. E que muitas das vezes essas situações acontecem nas nossas vidas e nós temos que olhar e falar o seguinte: por que Jesus está falando, até quando vós sofrereis ainda? Até quando, Tom, você sofre com essa sua situação de saúde, por problemas psicológicos, por dificuldades que você está passando? Até quando você vai sofrer nisso? André, até quando você vai sofrer nessa situação? Margarida, até quando você vai sofrer nessa situação? Até quando nós, como igreja, vamos sofrer numa situação que está persistindo em nossa vida? E ela persiste porque nós somos um incrédulo. Olha que interessante. Jesus está deixando bem claro que os discípulos aqui ainda continuam incrédulos. No primeiro momento. Mas o que eu quero trazer com essa palavra é que existe uma forma de como a gente quebrar essa situação do maligno na vida da gente. Nós vamos transcorrer esse texto para que os irmãos, assim como eu, descubram isso. E que a gente venha colocar isso em prática na nossa vida. E continua. E Jesus fala, trazei-me, traz ele aqui, coloca o menino aqui comigo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Aqui é um endemoniado, mas quantas vezes da nossa situação não parece uma situação dessa na vida da gente, que deixa a gente perplexo, deixa a gente pasmo, deixa a gente entristecido, enfurecido e indignado. Quanto tempo lhe sucede isso? Jesus perguntou ao pai, e ele disse, desde a infância. Então eu imagino que aí já é um rapazote, né? Não é mais uma criança, já saiu dessa parte da infância. Irmãos, imagina isso daí acontecendo 1 ano, 2 anos, quem sabe 10 anos, 20 anos. A gente não tem uma cronologia de tempo aqui, mas a gente percebe que desde a infância dá a ideia de ser muito tempo que ele estava nessa situação. Assim como por muito tempo a gente está permitindo que situações que o inimigo tem colocado nas nossas vidas tenham se perpetuado, tenham se continuado nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente fica esperando assim, que o Senhor vai resolver, o Senhor vai resolver. Mas nós vamos ver aqui que a atitude para o Senhor resolver tem que partir de nós, de uma postura nossa, para que o Senhor possa resolver. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Então, olha, no primeiro lugar, nós estamos vendo um pai aqui se humilhando diante do Senhor, pedindo para que o Senhor tenha compaixão não só do filho, mas deles. Porque, é claro, o pai está sofrendo em função da situação do filho. E é óbvio que isso aconteceria. Né? Que pai que amando seu filho não se vai se compadecer de uma situação dessa? Mas olha que interessante, irmãos, como eu vejo que o pai está rogando compaixão de Jesus para a situação dele. Então, primeiro ponto, nós temos que pedir para que Jesus tenha compaixão da nossa situação, daquilo que nós estamos passando, para que ele se compadeça da situação. Muitas das vezes nós estamos nessas situações de dificuldade, mas nós não pedimos para que o Senhor tenha compadecimento ou misericórdia de nós. Não existe uma pré-humilhação nossa. A palavra diz que nós temos que nos humilhar perante os homens, não é isso que a palavra fala? Não. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor e ele a seu tempo, vai socorrer-nos. Aqui, esse pai está pedindo misericórdia e está socorrendo exatamente da forma que a palavra fala. Mas nós muitas vezes não nos humilhamos diante do Senhor. Por isso que a gente não recebe a bênção, por isso que o inimigo continua trabalhando de uma forma tão eficaz na vida do cristão. E ele continua. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A questão toda é que tudo é possível ao que crê, mas estamos crendo? Será que nós estamos tendo a convicção do recebimento daquilo que nós pedimos? Ou nós estamos fingindo que estamos convictos
de que o Senhor está trabalhando em nossa vida. É uma diferença muito grande, irmãos. E nós temos que analisar isso. Se tudo é possível ao que crê, por que tem tanta situação na nossa vida que ela não é resolvida? Por quê? Porque tem tanta situação na nossa vida que persiste. E eu vejo que a primeira coisa que, para que seja possível, já que eu creio, é que primeiramente eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Em segundo lugar, eu preciso ter uma fé genuína de que o Senhor tem poder para transformar essa situação na minha vida. Estamos agindo dessa maneira? Se nós não estamos agindo dessa maneira no primeiro momento, não tem como essa situação se afastar da nossa vida. Não tem como essa situação ser expulsa da nossa vida. Porque só pelo fato de você não se humilhar diante do Senhor e não ter uma fé genuína te torna o quê? Incrédulo. Você está incrédulo que o Senhor pode modificar a questões relacionadas à sua vida. Então a gente precisa ter crédito, a gente precisa ter fé de que o Senhor tem condições de mudar isso tudo. Mas nós vamos ver que só fé não vai ser o suficiente. Nós vamos ver que nós temos armas à nossa disposição para que a nossa fé seja acrescida e nós não estamos usando. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. O terceiro ponto que eu vejo aqui, além dele estar se humilhando diante do Senhor, né, de que tudo é possível ao que crê, ele tem condições, nós temos condições de entender que a nossa incredulidade ainda está alta. Está alta. Né? Nós tivemos a irmã Margarida orando vários anos para que seu Ângelo voltasse aos caminhos do Senhor. E aí? Viu no finalzinho. Glória a Deus por isso. O Senhor trabalhou na vida dele. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida e a nossa incredulidade não permite que o Senhor trabalhe. Olha só, a incredulidade dos apóstolos fizeram com que eles não expulsassem esse demônio. Eu entendo assim na palavra. Eles ainda estavam incrédulos de que eles podiam fazer isso em nome de Jesus. Hoje nós ainda estamos incrédulos que o Senhor pode modificar as coisas que estão acontecendo na nossa vida a nosso favor, porque ainda continuamos incrédulos que Ele tem poder para isso, mesmo vivendo na igreja. Percebe, irmãos, que a fé é algo fundamental, que ela não pode ser questionada na vida do crente verdadeiro, não do crente falso, mas a do crente verdadeiro. Ele tem que depositar a sua vida nas mãos do Senhor, porque ele acredita que, como servo, o seu Senhor sabe o que é melhor para ele. O que é melhor para mim? O que é melhor para você? O Senhor sabe. Então nós temos que ter fé o suficiente para que nós possamos estar, no mínimo, agradando a Deus. E não duvidar jamais. Muitas das vezes a palavra aqui, eu não lembro agora em que texto que fala que se nós não tivermos fé, é como se a nossa vida fosse como as espumas do mar, sabe? Alguma coisa assim, que vem e vai, vem e vai, vem e vai, não tem uma constância. Nós precisamos ter a nossa fé como algo constante. A fé é dom de Deus, mas nós a exercitamos. Não é Deus que exercita ela em nós a exercitamos a nossa fé no nosso dia a dia. Já logo cedo, quando nós acordamos, se nós entregarmos o nosso dia para o Senhor, nós estamos tendo fé para mostrar que o que vai ocorrer dentro desse dia está dentro da permissividade de Deus na nossa vida. E que tudo que for ocorrer no nosso dia vai ser bom para nós. Nós não vamos entender o porquê da adversidade. Não precisamos entender o porquê. Mas nós temos a necessidade de entender que Ele está conosco. E se Ele está conosco, no final vai dar tudo certo. Não importa que ore 40 anos, como a irmã Margarida fez. No final deu tudo certo. Não importa se você vai orar um dia e já vai receber a bênção. Foi o final daquela situação, deu tudo certo. Então nós temos que entender, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus ainda porque somos incrédulos.
de que Ele tem poder para transformar todos os pontos da nossa vida. E aqui ele continua. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Outra característica que eu vejo aqui é que Jesus sabia o nome desse espírito, ou pelo menos o que ele causava, porque o Senhor conhece o problema. Da mesma forma, você sabe o que está acontecendo na sua vida, que está te deixando incrédulo, que deixa você ter pouca fé. Você sabe qual é o nome do problema, mas você não declara para que o Senhor tenha misericórdia e te livre dessa situação. Muitos de nós passam por situações financeiras difíceis porque, primeiro, não se organiza. Não se organiza e o inimigo pega essa brecha e entra. Então sempre fica com problema financeiro por todo o tempo de vida. E é interessante que o Senhor levanta e a pessoa não entende e ela mesma afunda. Aí o Senhor levanta e ela mesma afunda. O Senhor levanta e ela mesma afunda. Isso é muito natural conhecer, irmãos. As pessoas, quando elas procuram o bem-estar material, muitas das vezes elas entram em dificuldades com ela mesma, porque nunca o que ela tem é o suficiente. Os irmãos podem reparar isso daí. Há uma necessidade do ser humano de sempre procurar algo a mais, algo melhor, algo muito mais de ostentação do que algo aonde vai glorificar o nome do Senhor, né? Há um tempo atrás eu até brincava, e quando a gente estava indo para casa, eu falava para o André, eles passavam um carro bonitão do lado, né? Eu falava, André, um dia eu vou ter um carrão desse daí, né? E a gente brinca com essas coisas, mas no fundo a gente começa a analisar o que é prioridade na sua vida, né? E eu comecei a olhar e falei assim, puxa vida, se eu tivesse condições hoje de gastar 300 mil reais num carro, eu gastaria? Eu não gastaria. Eu sei que eu preciso trocar o carro da Adriana, mas eu não gastaria esse valor todo. Acho que eu podia trocar um carrinho melhorzinho e usar esse dinheiro para um benefício diferente, onde até, quem sabe, o Evangelho possa ser muito mais falado e mostrado e exaltado o nome de Jesus do que eu andar com um carrão. Nós estamos vendo que hoje em dia, as pessoas dentro da igreja estão querendo muito mais exaltação do seu próprio ego do que Cristo apareça na sua vida. Nós vemos que Cristo nos chamou para ser salvos e não para ser ricos aqui nessa terra. Não significa que a gente tem que viver miseravelmente, não é isso que eu estou falando, irmãos, mas que o dinheiro e esses bens materiais não estejam no nosso coração. Porque você imagina, a gente tanto fala dessa grande tribulação, desse sistema que vai combater os cristãos verdadeiros, e eu fico imaginando quanto crente hoje tem carros milionários, tem casas milionárias, tem tanta coisa milionária, que quando o negócio pegar para valer, será que eles vão ter coragem de abrir mão disso tudo? Sabe, será que eles vão ter fé o suficiente para saber o seguinte, quer levar minha casa? Leva. Eu vou morar ali debaixo da ponte estaiada ali em Guarulhos. O cara que vive hoje comendo picanha o dia inteiro, que come do bom e do melhor, irmão, será que vai? Será que aquela casa luxuosa que ele tem, será que no dia que tirarem a casa dele, será que ele vai aceitar isso para poder morar ao relento? Talvez por isso que o Senhor hoje pega os seus filhos verdadeiros, e eu sinto que ele prospera só na necessidade, para que o coração deles não cresçam e não se depositem nos seus bens materiais. Se eu tivesse comprado uma casa lá em Ubatuba, como eu queria anos atrás, hoje eu não estaria aqui, irmãos. Acho que com um sol desse que está lá fora, eu estaria aqui? Ou ontem? Não, eu teria descido para a praia. E o Senhor nunca deu oportunidade para isso. Por mais condições que a gente chegou até ter, para isso o Senhor bloqueou, não permitiu.
Graças a Deus, porque ele estava lá na frente vendo essas coisas. Mas hoje o que a gente vê é que a ostentação, até mesmo dentro do povo de Deus, ela está sendo muito mais forte do que a apresentação de Cristo como testemunho na vida das pessoas. Hoje, você pode ter uma igreja enorme, as pessoas nem se conhecem, não sabem qual é a necessidade de um irmão, não sabem qual é a necessidade do outro, e a igreja precisa saber qual é a necessidade de um dos outros, para que possa estar um suplantando a necessidade do outro e um ajudando. Para isso que servia a igreja primitiva. Lembra o exemplo de Ananias e Safira? Venderam lá o terreno, mas mentiram, aconteceu tudo aquilo, mas qual era a ideia? A ideia é que todo mundo tinha um bem comum, se ajudando uns aos outros. E a gente hoje está vendo que isso daí está se perdendo dentro do tempo. A Bíblia deixa bem claro para que a gente possa estar cuidando dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E os irmãos percebem que de um bom tempo para cá, isso a igreja não tem feito mais. Quem tem feito é o Estado. E o Estado entrou exatamente no lugar onde nós deveríamos estar preenchendo esse espaço para que o Evangelho de Cristo fosse glorificado. Quantas e quantas vidas hoje estão perdidas porque no passado a igreja não conseguiu dar um bom testemunho e também não conseguiu ajudar essas pessoas nas suas necessidades, simplesmente virou a costa. Então hoje nós estamos vendo que cada dia que passa, o nosso ego está falando mais alto do que a nossa fé. Hoje nós temos muito mais orgulho próprio de nós mesmos do que fé sendo aprimorada em nossas vidas. Quantos hoje já estão dentro das igrejas pensando o que vão fazer amanhã? Ao invés de estar lá dentro pensando o seguinte, olha, esse daqui é o tempo que eu tenho de prestar culto. Então, a minha mente tem que estar voltada à palavra, a minha mente tem que estar voltada ao culto. Não. As pessoas estão indo para a igreja, muitas das vezes, só na intenção de receber bênçãos e não de exercitar a fé em Cristo Jesus. E aqui quando Jesus, então, expulsa esse espírito, né, ou esse demônio, esse espírito mudo e surdo desse rapaz, ele ordena que não volta mais. Olha que interessante, irmãos. Nós temos que aprender isso, para que a gente possa, em nome de Jesus, expulsar essas situações da nossa vida e que ela não volte mais. Que a incredulidade seja a primeira que a gente faça isso com ela, para que nós tornamos a nossa fé muito mais exercida na palavra de Deus do que a nossa própria incredulidade. E ele continua, e ele clamando e agitando com violência saiu. Olha que interessante, Jesus ordenou, né? Quando Deus ordena, quando Cristo ordena, não tem nada que fica na frente, irmãos. Já reparou nisso? Não teve um demônio que não foi expulso por Jesus. Não teve um cego que Jesus passou por ele que não foi curado. Não teve uma pessoa com necessidade que Jesus falou, não, esse aqui eu não vou, pelo menos eu não vejo assim, que Jesus não vou curar. A gente vê que até aquela mulher do fluxo de sangue falou assim, olha, se eu só encostar nas vestes dele, irmãos, e tem um negócio na lei judaica, se a mulher tinha essa menstruação, né, ou nos dias de menstruação dela, ainda mais no caso daquela mulher que era uma menstruação constante, a gente entende assim, ela não podia tocar em ninguém, porque tornava aquela pessoa impura. Só tinha um lugar que ela podia tocar, para não torná-lo a outra pessoa impuro. Nas roupas deles, pelo que eu andei lendo, na parte de baixo, tinha tipo de um babadinho lá, não sei o nome dessas coisas, eu não entendo. São umas trancinhas. Tipo uns enroladinhos assim, que ficava como se fosse a barra da calça lá do vestido deles. Então lá embaixo tinha vamos chamar assim, né, a costura da roupa, e aí estava costurado uns pedacinhos de pano assim que ficava enroladinho. Me parece que ali era o único lugar que ela podia tocar para que a outra pessoa não fosse considerada impura. E aí Jesus passa e ela se joga e pá! O único lugar que ela encostou nele. E olha como a fé que a gente está falando no ano passado e está falando hoje, ela é fundamental.
Quando as pessoas não encostaram em Jesus, porque tinha uma multidão ali cercando ele. Tinha todo mundo ali pegando nele. Quantos não pegaram? Quantos não encostaram mesmo nele? E aí quando ela encosta ali no babado, vamos chamar assim, né? Sei lá se é o nome certo, da roupa dele, ele para e pergunta, poxa, quem encostou em mim? Aí tem até um discípulo, acho que é Pedro, e fala assim, o senhor está brincando, né? Uma multidão esmagando nós aqui, o senhor vai perguntar quem tocou? Tem uma multidão. Não, alguém me tocou porque saiu virtude de mim. E depois ela se apresenta. Então, percebe, irmãos, como essa palavrinha de 2 letras, ela é tão fundamental na nossa vida, a fé. Essa convicção, essa certeza, a gente não pode estar incrédulo que o Senhor tem toda a capacidade de mudar as situações que estão percorrendo na nossa vida. Ele tem esse poder. Você precisa ter fé. Você precisa estar convicto que Ele é o seu Senhor e que Ele tem condições de fazer isso na sua vida. E ele continua. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. 26. E ele, chamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam morto. Olha só. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Por que o não pudemos nós expulsar? Ou seja, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, Jesus? Né? Jesus, por que essa situação está acontecendo na minha família e eu não consigo que ela seja expulsa da nossa vida? Por que essa situação está acontecendo no meu trabalho e eu não consigo que essa situação seja expulsa da minha vida? A resposta está no versículo 29. Olha só. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Está aí a resposta de Jesus, porque muitas das vezes as situações complexas da nossa vida parecem sempre um círculo que não tem fim. Ela começa e não termina. Aí tem altos e baixos, vai e volta. Por quê? Porque a gente não ora e a gente não jejua. Essa é a grande realidade, irmãos. Nós temos essas 2 ferramentas que estão disponibilizadas a nosso favor e você pode ver que a gente não usa. A gente ora muito pouco e jejua muito menos. Os irmãos já repararam nisso? Talvez eu vou falar uma grande besteira, quero que os irmãos me perdoem por isso, mas se nós vamos passar por essa grande tribulação, já não era hora da gente começar um jejumzinho? Para que a gente possa acostumar o nosso organismo para o que vai acontecer? Porque eu, por exemplo, se passo muito tempo de comer, eu sinto muita dor de cabeça. Mas como é que vai ser naquele tempo? Será que não era hora de eu começar a acostumar o meu organismo para isso? Será que não seria a hora de eu começar a fazer um propósito maior de jejum e oração na minha vida? Será que isso não seria bom para cada um de nós colocarmos um propósito de estarmos orando e jejuando? Para que muitas das vezes aquilo que a gente não consegue expulsar pela nossa falta de crédito, né, de credibilidade, nossa falta de fé, vamos dizer assim, porque a nossa incredulidade está falando mais alta, e com jejum e oração a nossa fé poderia ser muito mais fortalecida no Senhor? Será que com a fé que nós temos hoje, no dia que o negócio pegar para valer mesmo, nós vamos subsistir, irmãos? Será que a nossa fé já chegou do tamanho de uma semente de mostarda? Para que a gente possa agradar a Deus de uma certa forma, pelo menos? Um pouquinho? Ou será que a nossa fé ainda talvez esteja como a semente do hortelã, que é muito menor do que da mostarda? Ou será que a nossa fé está do tamanho de uma bactéria, vamos dizer assim, que é menor ainda? Como é que anda a nossa fé? Essa é a questão que eu quero que os irmãos entendam, como anda a sua fé. A sua fé está proposta, está baseada. De que forma, se ela está alicerçada em Cristo, de que forma que essa sua fé está sendo fundamentada? Está sendo construída? Porque eu vejo a fé como se fosse o alicerce de uma casa.
certo? Nós temos um exemplo lá. O camarada foi e construiu uma casa sobre a rocha. Não é isso que a palavra fala? Aí combateu o vento, combateu a chuva tal, mas como estava alicerçada sobre a rocha, tinha um alicerce. O que aconteceu com a casa? Caiu, não foi? Não. Resistiu, ficou forte, ficou no lugar dela. Aí o outro vai e constrói sobre a areia. E o que aconteceu? Veio a chuva, veio as atribulações, as dificuldades do dia a dia. O que aconteceu com a casa? Ruim. A questão toda é que se a nossa casa, a gente pudesse colocar um paralelo com a nossa fé, aonde você está construindo esse alicerce? Na rocha que é Cristo ou é na areia? Você mesmo. Você é areia. Você é areia. O que você pode? Olha para mim, irmãos. O que você pode? Você consegue fazer o seu coração bater na hora que você quer? Mas nem isso. Você pode fazer o seu cabelo deixar de ficar branco? Mas nem isso. Já sei que você consegue. Consegue ficar sem respirar por 5 minutos. Pode tentar aí que vocês conseguem. Consegue? Também não. Irmãos, o que a gente consegue? O que a gente consegue? Se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, nada. A gente não consegue nem acordar no outro dia. A gente não consegue fazer uma unha parar de crescer. A gente não consegue fazer uns cílios ficar no lugar como a gente quer. Sem Cristo a gente não consegue nada. Mas com fé em Cristo, a gente pode alcançar coisas impossíveis, inimagináveis. Basta nós termos fé. Não que eu vou conseguir, mas que Cristo vai nos capacitar. Eu tenho um desafio enorme aqui embaixo. Essa máquina aqui que nós estamos terminando ela de fazer, ninguém fez algo no mundo. E nós estamos lá. Vamos começar a ajustar ela essa semana. Dá um calafrio? Dá como é que fala assim, né? Um frio na espinha? Claro que dá, irmãos. Tem muita coisa envolvida. Mas eu tenho fé que Cristo vai me dar inteligência e sabedoria para deixar isso daí fininho. A minha fé fala que meu Deus vai conseguir me ajudar nisso. Porque se eu olhar por mim, eu vou falar assim, não tenho condições. O que nós já superamos nisso, nesse equipamento, em outras épocas seria impossível. Em outras formas seria inacreditável o que nós estamos fazendo. Então nós temos que crer que o Senhor tem capacidade até para, no momento certo, nos capacitar no nosso trabalho, na nossa vida. Eu falo quando a gente não pode desassociar o cristão da igreja do cristão do mundo. Tem que ser a mesma coisa que você é na igreja, você ser no mundo. Porque esse Jesus é o mesmo quando você está no trabalho, quando você está em casa, quando você está na escola, quando você está passeando, quando você está brincando. Jesus não muda. Então nós também não podemos mudar. Jesus não se adequa às coisas do mundo. Nós não podemos nos adequar. Mas para isso nós temos que ter fé que o que Ele quer para a nossa vida, Ele sabe que é o melhor. O que é o meu melhor? Eu não entendo, irmãos. Às vezes eu não consigo distinguir a mão direita da mão esquerda de tanta falta de inteligência que me falta. Que eu não tenho. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim, então eu preciso o quê? Confiar nele. Eu não sei por que eu ainda estou de pé, mas Ele sabe. Então eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar indagando, eu aceito. E pela fé eu creio que Ele está trabalhando. E que Ele vai continuar trabalhando na minha vida até o dia que Ele achar melhor. Até o dia que Ele fala o seguinte, ó, tá legal, vem. E é assim que eu espero. Mas eu preciso depositar a minha confiança nele. Eu preciso ter fé de que Ele pode todas as coisas. E eu posso todas as coisas nele. Não posso em mim mesmo. Mas em Jesus eu posso. Em Jesus eu vou ter capacidade. Em Jesus eu tenho a minha autoconfiança feita nele. De que Ele vai resolver as coisas da minha vida. Mas o jejum e a oração vai criar uma intimidade minha com Ele. Nós vamos nos tornar mais íntimos do Senhor. Para que naquele dia a gente não ouça assim, ah, Margarida, nem te conheço. Estou só brincando, irmão. Tá? Só estou dando aqui um exemplo.
Tom, eu nem te conheço. Mas, qual é, Jesus? De domingo de manhã eu estava lá falando, conheço não. Aí Deus, pai, conhece? Não. Se você que é filho morreu por ele e não conhece, eu vou conhecer. Não tem outro caminho que não era você, filho. E aí? O que adiantou? 40 anos, 50 anos dentro da igreja e você não ser íntimo de Jesus. O jejum e a oração vai dar exatamente isso, fé, e vai criar em nós uma intimidade diante do Senhor. E, gente, como a gente precisa ser íntimo de Jesus. Para que a gente possa, inclusive, confessar as coisas que estão mais escondidas. Quando ninguém vê, mas ele vê. Quando ninguém sabe, ele sabe. Quando você nem pensou, ele já sabe o que você pensou. Porque nada está escondido dos olhos dele. Nada foge do entendimento dele. Tem fé, irmãos. Né? Fortaleça sua fé em Cristo. Pratique a fé em Jesus Cristo. Pratique a fé. Creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que Ele já tem feito até hoje. E que Ele é um Deus maravilhoso. E quem nos separará do amor de Deus? Não é a tribulação. Volto a falar que quem nos separa do amor de Deus somos nós mesmos. Nós nos separamos de Deus quando nós deixamos de congregar. Nós nos separamos de Deus quando nós deixamos que a nossa tribulação fale mais alto do que aquilo que o Senhor já tem colocado em nossa vida. Quando nós vemos que as nossas lutas se tornam Golias e nós somos Davi, mas a gente não olha quem está atrás da gente. Melhor, a gente não olha quem está na nossa frente. Porque o Senhor não fica atrás. Ele é general de guerra, os irmãos lembram? A palavra fala isso. Então ele está na nossa frente. Mas você não enxerga Deus, você só enxerga o Golias. Você só enxerga a nossa dificuldade que está lá na frente. E a gente tem que acreditar que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que Ele tem feito em nossas vidas. Não sejamos incrédulos. Eu estou para dizer para os irmãos que a incredulidade é exatamente o oposto à fé. Então, quanto mais incrédulos nós estamos, menos nós estamos agradando a Deus. Então, irmãos, mediante as situações que se levantem na nossa vida, vamos tentar vamos colocar em prática essas duas ferramentas de batalha que nós temos aqui, ó, jejum e oração. Porque é guerra, irmãos. Pensa que o inimigo está contente de vocês estarem aqui hoje? Pensa que o inimigo está contente de estar hoje aqui? Está nada. E ele vai usar as pessoas que podem usar as ferramentas que derem brechas para ele para te tirar a paz, a tranquilidade, o sossego, a fé, né? A comunhão dos irmãos. Ele vai roubar isso. Né? O inimigo tem essa característica, ele quer enganar. Então ele cria essas dificuldades, mas não vendem as facilidades. E nós temos duas ferramentas aqui, ó, que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. Os irmãos entendam isso. Coloca isso aqui em prática, irmão. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. E olha, eu arrisco a dizer até. Coloca aqui, jejum, oração, jejum e medita na palavra. Eu acho que essas três ferramentas destrói a nossa incredulidade. E eu não vejo o inimigo podendo atuar na nossa vida se nós colocarmos isso aqui em prática, irmão. Ele vai ter que demandar. Ele vai ter que sair fora. Nem que depois ele volte. Mas quando ele voltar, ele vai ver você com mais oração, mais jejum e mais leitura da palavra. Eu fico imaginando como se fosse um soldado que estivesse lá no Império Romano e estivesse se preparando para uma grande batalha. Primeira coisa que ele vai fazer lá, eu imagino, tá, irmãos? Não estou falando que é nessa regra. Ele vai calçar o sapato dele de guerra lá, a bota dele. Depois a caneleira, depois a coxa, depois o peitoral, aí depois coloca as outras partes, depois põe o capacete, depois pega o escudo, depois pega a espada. Você vê que ele vai crescendo gradativamente para entrar em batalha? Né? Não é igual o Homem de Ferro que chega lá, aperta um botãozinho e vem a armadura dele. Não, não é assim não. A armadura tem que ser colocada ponto por ponto.
Nós precisamos entender isso também. A nossa armadura, e lá em Efésios fala muito bem que a gente tem que se revestir dessa armadura, e ele está falando de pontos críticos que você tem que ir colocando lá. E esses pontos críticos é o que você deve começar a fazer. Mas começa pelo jejum e oração. O jejum e oração vai lhe dar certeza do capacete da salvação. Muitos hoje não têm certeza se está salvo. Está salvo, irmão? Não sei. É sério, irmãos. Acha que uma pessoa realmente salva, com a certeza da salvação, a pessoa, mediante as dificuldades como nós passamos em 2020 e 2021, se submete ao que o povo de Cristo se submeteu? Acha mesmo, irmãos? Eu não acho. Eu não acho. Porque pelo que nós vimos lá no texto, né, essa mulher que está lá em Apocalipse 17 vai se embebedar do sangue das testemunhas de Jesus. Então, ou seja, o cristão que é verdadeiro não tem medo da morte. Por quê? Porque ele tem consciência da sua salvação, ele sabe que está salvo. Então ele não se compactua com as coisas do mundo. Ele não anda segundo. E não é porque alguém fala que eu tenho que fazer algo que eu não me sinto bem, que eu vou fazer. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Porque nos últimos dias, as pessoas vão falar o seguinte: mas olha, se tu não colocar essa marca, tu não vai sobreviver. Ah, é mesmo? E um pouco preocupado, porque se eu morrer aqui eu estou salvo. Mas eu tenho um Deus que tirou um povo de escravo, que não sabia guerrear, que não sabia plantar, porque eles não plantavam lá no Egito, pelo menos eu entendo assim. O que eles faziam lá? Pisavam barro e palha. No que eles eram bons? Pisar barro e palha. O que eles eram bons? Em construir as coisas. Nisso eu acredito que eles eram bons. Era bom em guerra? Não. Era bom em plantar alguma coisa? Não. Era bom no quê? Só nisso. Em ser escravo. Tirou o povo do deserto. Deixou morrer de fome? Não. Colocou uma nuvem de manhã para cobrir do sol. Não é isso que a palavra fala? À noite o deserto é frio. O que ele fez? Uma coluna de fogo para esquentar o povo todo, irmãos. Não é brincadeira. O povo reclamou, deu maná. Bom, como é que podia chover um troço daquele no meio do deserto? Para e pensa comigo. Não tem lógica nenhuma, irmão. Se não é o poder de Deus chegar e falar o seguinte: olha, dá. Chama o cozinheiro real aí do céu. Faz um maná e manda lá. Tá? Vou pensar assim. Aí o povo reclamar: eu tô comendo pão, tá gostoso. Com esse pão eu faço cuscuz, falando assim hipoteticamente, com esse pão eu faço um pão doce, com esse pão eu faço um pão salgado, com isso eu faço... Mas não tem carne. Aí como é que parece codorna no deserto, irmão? Fala pra mim. O que tem de vida no deserto? De ave. A gente não vê isso. Olha o Saara lá. Se tem... aparece codorna, ele só tem que pegar, matar, limpar e comer. Então Deus cuidou do povo dele lá? Não vai cuidar de mim aqui? E se ele não cuidar? Amém. Vou estar com ele do mesmo jeito. Então nós temos que ter fé de que aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas é o melhor. Um servo não indaga ao seu senhor daquilo que o Senhor determina, ele agradece. Se ele dá uma cumbuquinha assim de arroz e feijão, agradece, mas se ele dá um prato de feijoada, ele tem que agradecer do mesmo jeito. Nós temos que ter fé de que Deus vai estar cuidando, Ele está cuidando hoje, vai cuidar amanhã, cuidou no passado e vai cuidar até o último dia das nossas vidas. E eu sei, irmãos, que o Senhor tem alegria em atender o desejo do nosso coração, principalmente quando o desejo do nosso coração é para o bem-estar de todos. Não é para o meu bem-estar. Então que a gente possa estar, irmãos, entendendo que a incredulidade, que muitas das vezes ainda está dominando a nossa vida, ela é um empecilho para que Deus possa trabalhar nela. Então, você está se sentindo incrédulo? Como eu mesmo me sinto? A ferramenta está aqui, ó.
oração e jejum. A oração e jejum vai combater a tua incredulidade. É igual quando alguém está doente. Isso eu falo com propriedade. Está doente, o que você faz para ficar melhor? Toma o quê? Remédio. Não é isso? Vai lá no médico, e eu estou com dor de cabeça, vou lá no médico, o médico fala assim, ó, toma uma aspirina de 1 grama aí que vai melhorar. Beleza? O que eu faço quando tenho dor de cabeça? Eu tomo uma aspirina. Mas o meu médico aqui é Jesus. Então o meu médico que é Jesus está falando assim, Tom, você está com incredulidade. É mesmo, Jesus? Estou detectando incredulidade aí no seu coração. E para você combater essa incredulidade, Tom, é jejum e oração. E aí? Você quer sarar dessa incredulidade ou você quer viver na incredulidade? É você que decide. Quer combater a sua incredulidade, irmão? Oração e jejum. Começa logo. E eu preciso começar logo com isso daí. Porque eu preciso agradar ao Senhor. E sem fé, você agrada muito a Deus. Pode ter certeza disso que você está agradando Ele 100%, né? Claro que não. Sem fé você não vai agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, como que você pede as coisas para quem você não agrada? Não é verdade, irmãos? Para pensar. A nossa sorte é a misericórdia dele, que ele ainda nos atende, mesmo quando nós não o agradamos. Você viu como é a nossa vida, irmãos? Como a nossa vida, na realidade, é uma dependência de 100% da pessoa de Jesus Cristo. O quanto está faltando a gente ter comunhão com o Senhor para que a gente realmente o agrade. Sabe, eu vejo assim, pelo meu filho, né? Pelos meus filhos. Quando eles me pedem a coisa, eu faço das tripas o coração para ajudar. Para fazer o que eles pedem, dentro do limite. É óbvio, é claro. E eu vejo esse relacionamento de nós com Deus também. Se eu não agrado a Deus, a única coisa que me resta, irmãos, é a sua misericórdia. Mas como nós somos feitos filhos de Deus, cordeiro de Jesus Cristo, olha só, irmãos, a importância que nós temos. Nós não somos pouca coisa. Nós não somos pouca coisa. Nós somos muito. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Porque senão, por que Ele mandaria Jesus para cá? Para morrer. Então nós temos um valor muito grande. E a questão é que nós é que não valorizamos o valor que nós temos. Esse é o problema. Nós deixamos com que a nossa incredulidade roube a nossa comunhão com o Senhor. Nós deixamos que a nossa falta de fé roube a nossa intimidade com Ele. E o que Ele mais quer é, seja íntimo. Conversa comigo aqui, cara. Qual é o seu problema? Senta aqui. Vamos conversar. Mas a sua incredulidade não permite isso. A sua falta de fé não permite isso. E Jesus, eu imagino, tá, irmãos? Eu imagino. A ansiedade do Espírito Santo. Senta, Tom. Conversa comigo. E o Tom tá lá. Com a falta de fé e a incredulidade dele. Tom, senta, conversa, vamos debater, vamos resolver essa parada. E o Tom está como os que dormem. Por quê? Porque você está incrédulo, porque você não ora e você não jejum. Então o Senhor não trabalha como Ele gostaria de trabalhar. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas a gente olha o contexto todo desse pedir-me em meu nome e eu farei, está relacionado a obedecer Ele. Não é pedir no meu nome qualquer coisa que eu vou te dar, tu nem me obedece. Está lá na minha palavra falando, não mente, você mente. Está lá na minha palavra, não faz isso, você faz. Então você não me obedece. Então não adianta pedir se você não está obedecendo. E não adianta você pedir se você está incrédulo. Não adianta você pedir se você não consegue matar a sua incredulidade. A tua pouca fé não agrada a Deus. Essa é a realidade, irmãos. Olha o que ele falou lá. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Porque Jesus sabia que uma hora ele ia morrer, ia ressuscitar, ia voltar para o Pai. Então ele está falando assim, até quando estarei convosco? É claro que ele sabe que depois disso ele estaria conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é isso que a palavra fala? Como é que ele está conosco hoje, irmãos? Através do Espírito Santo dele.
Concorda? Ele está lá no céu, mas o Espírito Santo está conosco, então ele está conosco. Mas se nós não tivermos, se nós considerarmos que somos essa geração incrédula, o que adianta? A incredulidade bater no nosso coração. Temos que ter certeza, irmãos. A fé é uma certeza, é uma convicção que não se muda. Que a gente possa ter isso daqui em nossas mentes no dia de hoje. Coloque em prática, irmãos, oração e jejum. Bota isso em prática quanto antes. Para que você possa matar essa incredulidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece? É Jesus. Então nele eu posso todas as coisas. Eu só tenho que confiar nele que eu posso todas as coisas. E as coisas que eu não posso? É porque não está no momento de você poder nada. Só confia. Só crê que o Senhor vai responder à sua necessidade. Né? E a gente tem aí um exemplo de 40 e poucos anos de oração que o Senhor ouviu. E aí você está orando uma semana e já quer desistir. Orando 2 dias e já está querendo desistir. Isso é incredulidade, sabia? No meu modo de ver, isso é incredulidade. É incredulidade que você não vai conseguir colocar a sua fé em prática. Será que Deus ouve a minha oração? Né? Ao invés de você ficar questionando o porquê de Deus, talvez o melhor na nossa vida seria nós aceitarmos e não ficarmos perguntando por quê. Mas perguntarmos assim, Senhor, o que essa situação vai gerar em mim para te agradar? Então, que isso possa gerar fruto logo. Que essa situação gere fruto logo para que te agrade. Porque nós temos que gerar... O que a gente tem que gerar, irmãos? Frutos. Pelos frutos você conhece o quê? A árvore. E se você é o ramo que está enxertado na árvore, na videira verdadeira, você tem que dar o quê? Frutos. Bom, Não dá para você estar numa videira verdadeira e dar fruto ruim. Então você não está na videira verdadeira. Porque a videira verdadeira, ela existe. Ela é Jesus. Ela deu frutos bons quando ela esteve aqui. Ela continua dando seiva. Olha que interessante para o ramo. Ela continua alimentando o ramo. E você é o ramo. Mas você está dando fruto? Por que você não está dando fruto? Porque a sua incredulidade está batendo mais forte. Por que você não está dando fruto? Porque você não ora e não jejua. Irmãos, vamos tomar posse dessas 2 armas de guerra. No meu modo de ver, isso aqui é arma de guerra. Isso aqui é como se fosse hoje um tanque de guerra e um avião a jato de guerra. Daqueles mais potentes que tem que destrói tudo. Usa essas armas de guerra na vida do cristão. Se nós aprendermos a orar e jejuar e meditar na palavra, irmão, o inimigo não fica na nossa frente. Não vai ter situação que a gente não vai conseguir, no nome de Jesus, derrubar isso daí. Não vai ter situação que persista. Talvez não precisa levar 40 anos para a gente ver isso, se a gente entender isso aqui. Talvez o Senhor possa ter misericórdia e entrar com providência muito mais cedo do que você imagina. Mas que isso sirva de exemplo na nossa vida. O Senhor vai trabalhar. Mas se nós exercitarmos a nossa fé, tenho certeza que o Senhor vai trabalhar muito mais rápido na vida da gente. Por quê? Porque com fé você agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então com fé nós agradamos a Deus. E se nós agradamos, nós temos condições do quê? De pedir, né, irmãos? De pedir. Estamos na condição de pedir porque nós agradamos. E aí que pai que o filho agrada não abençoa? Só não vai abençoar, você sabe que o que está pedindo não vai ser para o bem dele. Né? Aí eu fico pensando assim, Deus, me dá aquela BMW nova X6 preta que saiu aí no mercado agora. O carro é lindo demais, Jesus. Custa só 1,5 milhão. Só 1,5 milhão. Aí vem assim, mas você já viu o IPVA desse carro, filhote? Puxa, vai dar uns, sei lá, vou chutar aqui, uns 100 mil reais. 50 mil reais. Não, vou falar menos. Vai custar 10 mil reais. Que não vai ser isso. Aí eu fico assim, da onde vai tirar? 4 mil? 40 mil. 40 mil? Nem vou chegar nisso, irmão. Vou falar só 10 mil. 4 vezes menos. Eu vou tirar dinheiro da onde para pagar o IPVA desse carro? Se eu não tenho. É um absurdo você querer pedir isso para Deus. Né? Não tem lógica. Né? É nesse ponto que eu estou querendo dizer. Então a gente pode pedir para Deus as coisas que são o quê? Orgânicas, que vão estar dentro das nossas condições.
e que essas coisas vão exaltar o nome dele, não vai exaltar o meu ego, uma BMW pretona, toda escura. Isso é para alimentar o que, irmãos? Meu ego? Quem está aparecendo aí nessa história? É o Tom? Para quê? Eu não preciso aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Então um fusquinha, que talvez o Senhor esteja preparando, que vai fazer 30 quilômetros com 1 litro, porque ele tem poder para isso, poderia me ser muito mais útil para poder buscar os irmãos que quisessem vir na igreja que não tem condições de ter um carro. E aí o nome do Senhor seria muito mais glorificado do que o pastor andando de BMW. Ou de avião. Ou, irmão, vocês precisam dizimar para me comprar um jatinho para mim. Os irmãos sabem que isso é brincadeira, não tem nem cabimento uma coisa dessa, né? Mas a gente vê que é por isso, irmãos, né? Irmãos, façam a sua oferta de fé. A gente ouviu muito disso, né? Faz a sua oferta de fé, irmãos. A nossa fé tem que estar baseada em obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra. Obedece. Não aparta desse livro, né? Fica com ele colado, medita nele dia e noite, a palavra fala. Isso vai ser bom pra gente. Essas coisas aqui, tá tudo por um triz. Tá por pouco tempo, irmãos. Para que eu vou colocar o coração nessas coisas? Vai ficar. O que eu quero é ir com Jesus. O irmão que não subir, quiser tomar posse disso, pode tomar depois. Não estou nem um pouco preocupado. Azar o seu. Essa é uma realidade, porque eu não estou ligando para nada disso aqui. Eu quero só ir embora quando Jesus voltar. E se Jesus voltar e eu já tiver falecido, que ele me ressuscite na primeira ressurreição, para que eu possa estar com ele. É a única coisa que eu quero, irmãos. Não vou levar nada daqui. Nós não vamos levar nada. Então, não deixe, irmãos, muitas das vezes, a situação da nossa vida deixar-nos incrédulos de que o Senhor tem poder. Eu não duvido que o Senhor tem poder de fazer meus rins voltar a funcionar. Eu não duvido que o Senhor tem poder de me curar por completo, eliminar essas dores, eliminar toda essa questão. Eu não duvido, irmãos, eu tenho fé para isso. Eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode. Eu só não sei se Ele quer. Eu tenho medo dele me curar e eu me perder. Porque isso pode acontecer. Então, muitas das vezes, a gente tem que olhar e falar o seguinte: que cravo é esse, Senhor? Eu não estou perguntando do porquê ele está. Eu só quero saber o que esse cravo vai me edificar. Eu só quero saber por que essa situação vai me levar a uma comunhão maior contigo. Talvez isso tudo esteja acontecendo porque eu tenho pouca comunhão com o Senhor. Talvez as adversidades da nossa vida venham, e eu tenho certeza disso, irmãos. As adversidades vêm porque nós temos pouca comunhão com o Senhor. Porque há muita comunhão com o Senhor. Quando a adversidade bate, você rechaça ela. Ela vem e vai embora, irmãos. Vai passar um período, mas ela vai embora. Ela vai embora. O duro é quando a gente se acha autossuficiente. Em um determinado momento, a gente acaba pensando que nós não dependemos mais de Cristo. Agora eu estou bom, para que eu vou para a igreja, não é mesmo? É essa a questão. Não deixa, irmão, a incredulidade falar mais alto. Vamos orar, vamos jejuar. Que a gente possa estar orando um pelos outros. A gente possa estar se perguntando dos irmãos que não estão vindo. Né? Eu, pelo menos, uma vez por semana, eu tento conversar com o irmão de Elson para saber da Sandra e tudo mais. Tenho acompanhado por ele a evolução dela. Mas, irmãos, fazer quimioterapia, os irmãos sabem que não é fácil. É algo que debilita muito a pessoa. E ela precisa de que as irmãs, de que os irmãos saibam que vocês estão preocupados com ele. Que não seja só o pastor. Eu sei que os irmãos fazem isso. Mas fazem isso com ela, fazem isso com ele, faça isso com a irmã Denise, faça isso com a Adriana, faça isso com os irmãos que vocês estão reparando que não estão vindo na casa do Senhor. Isso se chama congregar. E nós temos que estar cuidando um dos outros. Um dos outros. Esse cuidar, irmãos, de um dos outros é que mostra que o Senhor está no meio da gente. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. Ele também fala, amar o teu próximo, amar Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a questão toda, eu estava até discutindo com o André esses dias sobre isso. O que significa isso?
E eu cheguei a uma conclusão. Você tem que amar o próximo como você gostaria de ser amado. Não é você tratar a pessoa bem, fora dos seus padrões de querê-la bem, ou do que você quisesse que você fosse tratado. Pense nisso, irmãos. É o meu modo de ver. Então é o seguinte, se eu estou faltando na igreja e eu gostaria que alguém me passasse um WhatsApp, e aí, Tom, beleza? Cara, tô sentindo que tá faltando na igreja, vai domingo, preciso conversar com você, tô com saudade, te dar um abraço. É assim que eu gostaria de ser tratado. É assim que eu trato os irmãos quando não vem. E aí, irmão, como é que você tá, beleza? Precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Tô com saudades do irmão. E é assim que a gente faz. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque senão a gente entende a palavra, que nós temos que amar ao próximo de uma forma diferente daquilo que a gente gostaria de ser amado. E a palavra deixa bem claro. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso daí é algo imperativo. É imperativo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto, acabou. Primeiro lugar Deus, depois a família, depois a igreja. Primeiro lugar Deus, depois qualquer outra coisa. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo você ama como você gostaria de ser amado. Então se você gostaria que na sua ausência alguém passasse um WhatsApp para você, no mínimo, ou desse uma ligada falando, meu irmão, por que você não veio? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Alguma coisa? Faça da mesma forma. E aí você está cumprindo o que a palavra do Senhor nos manda. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos estar orando.